Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Então vamos lá, a aulinha de hoje aqui, a gente acabou se atrasando na última videoaula, o professor queria ter concluído com vocês Grécia naquela última videoaula, mas não foi possível, né? Hoje na nossa live, estou gravando no mesmo dia que eu fiz a live com vocês no período da manhã, nós trabalhamos aí um pouquinho, e foi bem legal, bem significativo, a questão lá do filme 300, educação espartana, educação ateniense, a figura da mulher tanto em Esparta quanto Atenas, foi a conversa que o professor teve com vocês hoje. E o filme 300, ao qual nosso amigo Leônidas, ele está aqui, ó, olhando para nós, né? Ele vai ficar aí conosco durante essa videoaula. É, ele nos remete aí a uma fase da história da Grécia Antiga, que foi a decadência, né, das cidades gregas. Isso em virtude aí do envolvimento, né, em conflitos externos e posteriormente num conflito interno que promoveu a decadência das cidades gregas e permitiu aí que os gregos eles fossem conquistados por outros povos, né? Primeiramente pelos macedônicos e posteriormente por outros povos que acabaram conquistando ali aquela região. Então, o período de esplendor dos gregos ele vai entrar em decadência em virtude desses conflitos externos, né, onde os gregos primeiramente se unem, né, para combater o inimigo em comum, que eram os persas, e posteriormente, né, em uma consequência desse conflito externo, né, eles acabam entrando num conflito interno que provoca a ruína aí das cidades-estado grega da antiguidade. Então nós estamos nos remetendo aí ao chamado período clássico, né? O período clássico ele é marcado aí por esses conflitos, né, que aconteceram. Primeiramente aí, né, a gente está na apresentação, eu estou me referindo para vocês aqui do conflito externo, né, que envolveu os gregos aqui numa batalha contra os persas, as chamadas guerras médicas ou guerras pérsicas, que ocorreram entre os anos 490 e 449 antes de Cristo. Os gregos ali eles estão com aquele asterisco exatamente para a gente entender que houve aí uma união das cidades gregas em virtude do inimigo em comum que eles teriam que combater, que eram os persas. Tá? Primeiro detalhe que o professor queria chamar a atenção para vocês, ó, guerras médicas. Ai, aquela piadinha bem sem graça. Não é guerra de médico, professor. Não é guerra de médico, tá? Por que guerras médicas? Porque os persas, eles eram conhecidos pelos gregos como os medos. Tá? Os gregos não chamavam eles de persas, chamavam eles de medos. Em virtude disso daí, né, a guerra ela ficou conhecida também como guerras médicas. Como que se deu aí a união dos gregos para combater aí o seu inimigo externo? Eles formaram, né, um conglomerado, né, onde havia ali uma ajuda financeira por parte de todas as cidades gregas, chamado de Confederação ou Liga de Delos, uma referência a uma cidade-estado grega que era a cidade de Delos. Isso por que eles escolheram a cidade de Delos? Exatamente por quê? Porque já havia uma rivalidade entre os espartanos e os atenienses. Por mais que eles estavam unidos agora, porque eles tinham esse inimigo em comum, que eram os persas, mas não havia aceitação desse conglomerado, dessa confederação, para onde ia fluir aí os investimentos para eles poderem se armar, fosse ou na cidade de Atenas ou na cidade de Esparta. Tá? Então eles resolveram fazer aí na cidade de Delos. Porém, tá, isso não significou muita coisa. Por quê? Porque houve uma supremacia naval e financeira de Atenas. Os atenienses eles acabaram gerenciando mais, liderando muito mais essa confederação ou Liga de Delos e, propriamente dito, o enfrentamento aos persas. Isso em decorrência até mesmo da batalha que nós observamos no filme 300, né, a batalha do desfiladeiro das Termópilas. Os espartanos eles se fragilizaram bastante, né, com essa batalha, né? Os 3 dias que eles resistiram ali à entrada do exército dos persas. Foi bastante significativo isso para o desfecho das guerras médicas. Vamos pensar assim que esses 3 dias que os espartanos seguraram ali os persas permitiu que as outras cidades se preparassem, se organizassem de certa forma para essa primeira investida que os persas realizaram na região ali da Península Balcânica. Tá? Só que ao mesmo
tempo fez com que os atenienses eles ganhassem essa supremacia. Tá? E essa supremacia dentro da Confederação ou Liga de Delos e dentro do contexto aí das guerras médicas aconteceu aí entre os anos 461 a 429 a.C., que é o período em que a cidade de Atenas, tá? Lógico que envolvida aí no conflito ainda, né? Um período desse momento aí, né? Vivenciou um auge, né? Com um afluxo de muita riqueza proveniente aí da Liga ou da Confederação de Delos, né? Então é o período lá da afirmação, né? Da democracia ateniense, o chamado século de Péricles, né? O Péricles era o legislador ali que organizou todo esse momento aí da história da cidade de Atenas. É conhecido esse momento aí como a Idade de Ouro de Atenas, no contexto aí da Grécia Antiga. É um período em que, pelo afluxo de riqueza proveniente da Confederação ou Liga de Delos, aí, os atenienses eles conseguiram ali um exército efetivo, né? Que eles mantiveram a partir do pagamento, né, de um salário, né, o soldo, né, daí que vem a palavra, muitas vezes nas fileiras das Forças Armadas ou até mesmo aí das polícias, eles costumam falar assim, o meu soldo, eles não falam meu salário, o meu soldo, em decorrência aí a essa forma como era falado o pagamento que o exército ateniense ele recebeu aí nesse período. Tá? Os cargos públicos em Atenas também passaram a ser remunerados, tá? E então durante um grande período os atenienses eles tiveram essa hegemonia. Tá? Agiram assim de forma bastante hegemônica e imperialista com as outras cidades, né, que faziam parte da Liga de Delos. Tá? Então, isso tudo em virtude desses recursos durante o conflito e posteriormente aí ao conflito afluírem de certa forma para a cidade de Atenas. Aí vocês poderiam falar assim, mas de que forma, professor? Dinamizando a economia. Tem que construir navios para combater os persas. Aonde que vão ser construídos esses navios? Em Atenas. Tá? Tem que produzir espadas. Aonde vai produzir espadas? Em Atenas. Então, o fluxo de riqueza, esses recursos financeiros da Confederação de Delos é que promoveu aí esse auge, essa hegemonia dos atenienses nesse período aí do chamado século de Péricles ou Idade do Ouro. Tá? Isso, de certa forma, promoveu um desgaste dentro da Grécia. Né? E esse desgaste ele se deu a partir do próprio questionamento dos espartanos, que já rivalizavam com os atenienses antes mesmo do período aí da invasão dos persas. Vou repetir para vocês. Vale destacar que eles acabaram, né, se unindo por causa do inimigo em comum. Tá? Mas essa ação imperialista dos atenienses acabou gerando aí a oposição dos espartanos. Os espartanos eles se retiram, né, da Liga de Delos, da Confederação de Delos, eles montam uma liga, uma confederação deles mesmos, né, Confederação do Peloponeso. Claro que eles atraem algumas cidades para eles e fazer parte dessa liga ou Confederação do Peloponeso, mas o saldo dessa rivalidade aí vai culminar no conflito interno, tá? Que vai desestabilizar bastante aí a Grécia Antiga. Esse conflito aconteceu entre os anos de 431 e 404, onde nós tivemos a chamada Guerra do Peloponeso, que envolveu os espartanos, tá? Asterisco em Esparta aí, porque foram os provocadores desse conflito em virtude aí da sua saída da Confederação de Delos, contra os atenienses. Tá? É interessante a gente destacar aqui que, juntamente com os espartanos e com os atenienses, haviam os confederados. Né? Então, a gente pensa, foi uma guerra de Esparta contra Atenas. Os espartanos eles iam ter hegemonia, porque eles militarmente eles eram melhor preparados, eles tinham um aspecto de um preparo militar maior, mas não é isso que a gente vai visualizar aqui. Isso por quê? Porque havia outras cidades que participavam também. Foi um conflito bastante duro para ambas as partes. Aí. Há de se considerar que os atenienses, em virtude, né, do afluxo das riquezas da Confederação de Delos, eles estavam bastante preparados para esse conflito interno.
Tá? Bom, mas o resultado final foi a derrota dos atenienses, né? A crise da democracia em Atenas, a crise das outras cidades gregas, não só, né, da cidade de Atenas e dos seus aliados, mas também das outras cidades que se envolveram. Tá? Por um breve período, os espartanos eles conseguiram aí ter uma hegemonia, uma preponderância ali na Península Balcânica. Posteriormente, né, a cidade de Tebas ela teve essa hegemonia também, mas o fato é que a Guerra do Peloponeso ela fragilizou de forma bastante significativa, tá, as cidades gregas. E isso abriu um espaço, tá? Abriu um espaço para quê? Para que os gregos, para que as cidades gregas elas fossem conquistadas. E é aí que nós temos a última fase da Grécia Antiga, que é a fase do chamado período helenístico. Tá? Essa fase do período helenístico, ela corresponde aí ao domínio macedônico na Grécia, né? Então o Felipe da Macedônia, né? O Felipe II da Macedônia, ele percebendo essa fragilidade e com o seu ideal expansionista, né, de conquistas territoriais, ele direcionou o seu exército para conquistar ali a Península Balcânica. Fragilizadas as cidades gregas, elas não tiveram condições de resistir, então o Felipe ele estabelece esse domínio na Grécia. Um fato interessante aqui é que o Felipe ele conquistou a Grécia, mas ele era um admirador da cultura grega. Tá? Então, o Felipe ele conquistou militarmente, conquistou politicamente, né, o território grego, mas ele manteve aí a cultura grega. Tá? Ele deu um grande valor aí para que a cultura grega ela permanecesse. Tá? Isso pela admiração que ele tinha dessa cultura grega. Tanto que ele promoveu uma fusão da cultura grega com a cultura macedônica, dando origem a uma cultura na antiguidade que nós chamamos de cultura helenística. Por isso, né, esse período é conhecido como período helenístico. É o período de fusão das duas culturas, da cultura grega, que havia sido dominada pela Macedônia, com a cultura dos dominadores, com a cultura macedônica. Tá? O Alexandre o Grande, né? O Alexandre o Grande, famoso na história, filho do Felipe II, ele vai dar continuidade aí ao domínio do pai, né? E as conquistas territoriais que o pai já havia empreendido anteriormente, né? Tá até aparecendo aí para vocês, o Egito, a Fenícia, a Palestina, a região da Mesopotâmia e a própria Pérsia foram conquistas do Alexandre. Ele formou aí um grande império na antiguidade, né? Ele ampliou os domínios territoriais dos macedônicos, que havia sido começado ali essas conquistas territoriais pelo seu pai. E um detalhe interessante, galerinha, é que o Alexandre, ele era um macedônico, mas assim, ele tinha uma formação grega muito forte, até mesmo porque o pai dele fez questão de que o Alexandre ele conhecesse, né, e ele fosse educado de acordo com os valores culturais dos gregos. Ele era um conhecedor da cultura grega, o Alexandre. Tá? Nada mais, nada menos, o Alexandre ele teve como professor, né, como preceptor, o Aristóteles. Né? Nada mal, né? Imagina você aí ter a oportunidade, né, de adquirir conhecimentos provenientes do Aristóteles, que é um discípulo do Platão, que por sua vez é discípulo do Sócrates, né? Veja bem, então o Alexandre ele teve uma formação bastante significativa. Né? Ele era um macedônico aí, mas com alma de grego, isso em virtude dessa admiração que o pai dele tinha pela cultura grega. Tá? Olha que detalhe interessante aqui também que o professor colocou para vocês. Ó. Fundação de cidades, várias cidades de Alexandria. Né? É muito comum a gente encontrar, né? Alexandria em vários lugares ali na região do Mediterrâneo, da Ásia Menor. Tudo cidades que foram fundadas em homenagem ao Alexandre, né? o rei macedônico que empreendeu grandes conquistas territoriais. Tá? Então, após a morte do Alexandre, o império ele vai se esfacelar entre as disputas dos seus generais, né?
que eram bastante significativas, que estiveram sob o controle do Alexandre, mas daí a gente já não tem mais aquele grande império que foi idealizado, né, primeiramente pelo Felipe e conduzido posteriormente pelo Alexandre. Tá? Como o professor citou para vocês, né, o helenismo, né, a cultura helenística, ele é exatamente a fusão da cultura grega com a cultura oriental, com a cultura macedônica, com todos aqueles elementos culturais que os macedônicos trouxeram das conquistas. Daí o professor vira aqui, dá uma coçadinha e tal, né? Fica meio estranho, mas é que coça e a gente acaba fazendo sem querer, desculpa aí. Com tudo aquilo que os elementos de cultura que os macedônicos tinham trazido, né, das suas conquistas no Oriente. Aí o professor está citando para vocês aí alguns elementos característicos da cultura helenística, né? Nas artes plásticas, por exemplo, né, o realismo, a violência, o dor e a sensualidade são elementos ali que fazem parte também da cultura grega, né? A filosofia dos prazeres mesmo, a sensualidade aqui é bem característico da cultura grega. Na ciência, né, nós temos ali expoentes como o Ptolomeu e o Eratóstenes, né, o Ptolomeu aí com a teoria do geocentrismo, que depois foi derrubada, né, pelo heliocentrismo, o Eratóstenes com o cálculo da circunferência da Terra. Na filosofia, Zenão, né, com a filosofia estoica, né, a filosofia da aceitação. Epicuro, né, o epicurismo, a busca do prazer. Pirro, né, que desenvolveu a ideia do ceticismo, né, não emitir julgamentos definitivos, nada é o que parece, né? Quando a pessoa é cética, ela duvida das coisas, né? Então, isso fazem parte aí da cultura helenística. Bom, caminhando aí para o final da nossa aula, a gente também tem a questão da cultura grega, né? Os gregos eles colaboraram bastante aí na formação do pensamento ocidental, como lá na primeira videoaula eu justifiquei isso para vocês da importância de se conhecer e de se estudar a Grécia Antiga. E aqui o professor elencou aí elementos da cultura grega que foram significativos para a formação desse chamado pensamento ocidental. Tá? Então os gregos contribuíram bastante no teatro, né? Através de gêneros teatrais como a tragédia e a comédia. O teatro era feito ao ar livre, né? Os atores eram sempre homens, né? Que utilizavam máscaras, né? Para representar ali ou o gênero da tragédia ou o gênero da comédia. Citei para vocês ali os principais escritores, né? Tanto de gênero de tragédia quanto de gênero de comédia. Colaboraram também bastante aí no desenvolvimento, né, do conhecimento histórico, né? O Heródoto, conhecido como o pai da história, né, deixou bastante conhecimento para nós aí, registro da guerra contra os persas, das guerras médicas, também, né, outros intelectuais nessa área, o Xenofonte e o Tucídides, que deixaram os registros da guerra do Peloponeso. Na poesia, o Homero, né, supostamente aí escritor dos poemas Ilíada e Odisseia, que retratam lá a Guerra de Troia. O Píndaro, né, com poesias que nos remetem à ideia dos Jogos Olímpicos. Na filosofia, né, o berço da filosofia é a Grécia. Citamos aí para vocês filósofos que vocês estudam aí, que têm bastante conhecimento através da disciplina de filosofia, enfim, tá? Esses elementos que o professor colocou aqui para vocês aqui retratam para nós a importância da cultura grega, né? Se nós pensarmos ali, por exemplo, para finalizar essa tela ali, ó, ciência, ó, até hoje nós trabalhamos na matemática com Tales de Mileto, com Pitágoras. Até hoje, o juramento de Hipócrates ele é utilizado aí dentro do aspecto da medicina. Até hoje, os médicos defendem a ideia lá, né, de mente sã, corpo são. Né, para você ter uma saúde mental, isso vai te trazer uma saúde do aspecto físico. Então, são elementos provenientes aí da cultura grega. Tá? Os gregos eles tinham uma religião que era politeísta. Eles acreditavam em vários deuses, sendo que esses deuses eles tinham uma forma humana. Então, é uma religião politeísta antropomórfica. Um elemento interessante, né, a gente não vai apontar aqui, né, as divindades elas estão aparecendo aí para vocês poderem dar uma observada nas principais divindades. Agora, um elemento interessante para o professor finalizar com vocês essa videoaula de hoje é que
Uma das características dos deuses gregos era eles, dentro da mitologia, né, dentro dessa ideia religiosa, eles acreditavam que os deuses se relacionavam com os seres humanos, tá? Que os deuses eles também tinham características que eram características de seres humanos, tá? Como por exemplo, assim, os deuses eles poderiam sentir ódio, e quando eles sentiam ódio, eles colocavam aí pesadas penas, ou puniam, ou traziam dificuldades para os seres humanos, né? Por exemplo, lá no poema, e muito exemplo, o professor fica falando exemplo aqui, mas vamos lá. Lá no Ilíada, na Odisseia, melhor dizendo, o poema atribuído ao Homero, nós temos ali uma ira do Poseidon com o Ulisses. Então, quando o Ulisses ele sai de Troia e ele vai voltar para o reino dele de Ítaca, o Poseidon, que estava com raiva do Ulisses, ele acaba agitando os mares, ele acaba criando uma série de dificuldades aí que faz com que o Ulisses tenha uma dificuldade muito grande de alcançar o reino de Ítaca. Tá? Por isso Odisseia, né? O Ulisses em grego é Odisseu, né? Ulisses depois é o nome que os romanos deram aí para esse personagem aí da história grega, né? Odisseia é a viagem do Odisseu, né? Isso grego. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma aventura, é uma odisseia, né? Por quê? Porque a viagem do Odisseu foi realmente uma aventura proveniente de uma ira do Poseidon. Mas, ao mesmo tempo, os deuses eles poderiam sentir o quê? Amor pelos seres humanos e até mesmo se relacionar afetivamente com os seres humanos, tá? Muitos relatos na mitologia grega aí de relações entre deuses, deusas com homens ou com mulheres e dessas relações surgiram aí filhos, os semideuses, né? Nos remetendo ainda lá ao Heródoto, né? E a Guerra de Troia, o Aquiles, por exemplo, é um semideus, né? Ele é o filho de uma deusa, né? Com um ser humano. Né? Ele tinha um ponto fraco, que era o calcanhar, por quê? Porque a mãe dele, né, a deusa, que me foge o nome aqui dela agora, eu não vou pesquisar para falar para vocês, não, depois a gente conversa isso na live, me cobrem, por favor. Tá? Ela foi banhar ele numa fonte, né, da imortalidade, só que ela segurou ele pelo calcanhar. Tá? Aqui a mãozinha do professor, pelo calcanhar, de ponta cabeça, e enfiou na fonte. E esqueceu ali onde a mão dela estava no calcanhar, a água não pegou. Então ele ficou com aquela parte ali vulnerável, tá? Por isso o calcanhar de Aquiles. Fechado? Tá? Galerinha, fechamos esse conteúdo da Grécia, tá? O professor posteriormente aí vai tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Se tiverem dúvidas aí, me passem essas dúvidas na live que nós vamos ter na próxima quarta-feira. Na nossa live da próxima quarta-feira aí, vou estar selecionando aí algumas atividades que eu passei para vocês fazerem para discutirmos durante a live e também pedir para que vocês me apontem aí alguns elementos que ainda ficar em dúvida, tanto nas aulas quanto nas atividades. Belezinha? Um abraço, muito obrigado. Está na hora do professor melhorar um pouquinho mais aqui o nosso cenário, né? Nosso cenário. Mudar um pouquinho esse cenário, né? Eu fico mudando eu aqui no vídeo para vocês, né? Tem vezes que eu apareço lá no canto superior direito, sei lá se é direito ou esquerdo de vocês, né? Então, a gente tenta fazer algumas coisinhas aí para dinamizar, tá bom? Mas valeu, tá? Agora só foi um bate-papo mesmo para a gente poder finalizar esse momento, tá? Valeu, Leônidas. Obrigado por aguentar firme aí no alto aí, com esse seu olhar para nós aqui. E até a próxima, né? Nós nos encontramos na próxima batalha. Abraço, galera. Valeu!